Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Derlon, professor de Química. Hoje nós vamos trabalhar aí o átomo, a segunda semana do nosso PET para o primeiro ano do ensino médio, ok? E quem vos fala é professor Derlon. Então, vamos trabalhar aí na nossa segunda semana do PET aí, o átomo. Nós já fizemos uma breve resumo aí anteriormente nas outras aulas sobre como surgiu a ideia de átomo, né? E por que é chamado de átomo, que quer dizer indivisível, né? Por esses conceitos que foram criados aí a questão do átomo. Hoje nós vamos estudar a sua forma, constituição e estrutura. Então, olha só, pessoal, o átomo é a unidade fundamental da matéria. Constituição desse átomo aí. Eu tenho na estrutura do átomo, ele é constituído por um núcleo, né? E ao redor desse átomo aí pela sua eletrosfera. Na constituição, nós temos três partículas no átomo, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, ok? Então, observando essas estruturas que compõem o átomo, dentro do seu núcleo, nós temos duas estruturas. As primeiras são os prótons, que são as partículas positivas, que têm carga positiva e apresentam massa considerável. E a segunda partícula que nós temos são os nêutrons. Esses nêutrons têm carga neutra. Então a carga deles aparece aqui como carga zero, tá? E eles também possuem uma massa considerável. E ao redor desse núcleo aqui, nós temos a eletrosfera, onde estão os nossos elétrons, que são as partículas negativas do átomo. E a massa de um elétron ela é insignificante, porque ela é uma dividido por 1840, ela é 1840 vezes menor do que a massa de um próton. Ok, pessoal? Então, nós temos três partículas subatômicas aí na constituição do átomo. Dentro do seu núcleo, nós temos prótons e os nêutrons, e ao redor desse núcleo, nós temos a eletrosfera, onde temos os elétrons. Então, dentro do núcleo do átomo, nós temos aí que contém os prótons e os nêutrons unidos por forças muito fortes, onde se concentra a maior massa desse átomo. Então, o núcleo ele possui carga positiva devido aos prótons e os nêutrons não possuem carga, tá? Quebra do núcleo. Só é possível a quebra do núcleo de um átomo através de reações nucleares com grande liberação de energia. Um exemplo disso são as bombas atômicas. Então, esse aí já é um processo de fissão nuclear que vamos estudar posteriormente. Os elétrons no átomo. Esses elétrons eles vão se localizar numa região em torno do núcleo que a gente chama de eletrosfera, na qual esses elétrons são mantidos em orbitais por atração elétrica. Cada átomo ele pode possuir até 7 órbitas. O que são essas órbitas? São as camadas onde estão a eletrosfera ao redor desse núcleo. Essas camadas foram chamadas assim, digamos, de camadas K, L, M, N, O, P e Q. Então, um átomo ele pode ter até 7 camadas. Cada camada dessa do átomo, ela abriga uma determinada quantidade de elétrons, um número máximo de elétrons. Então, por exemplo, aqui, ó, na primeira camada, a mais próxima do núcleo, eu vou encontrar no máximo 2 elétrons. Na segunda camada, 8. Na terceira, no máximo, 18. Na quarta, no máximo, na quarta e na quinta, no máximo, 32. Na sexta, 18. E na última camada ali, no máximo, 2 ou 8 elétrons. Mas a gente sabe que o elétron, que o átomo, ele vai variar de elemento para elemento essa quantidade de partículas, tá? As principais características do átomo. Então nós temos uma representação muito bacana aqui, ó, do nosso núcleo. No nosso núcleo atômico nós temos as partes positivas e as partes neutras. Então nós temos os prótons e os nêutrons dentro do núcleo e ao redor desse núcleo girando aqui, bem representado, o elétron, que é a nossa carga negativa. Lembrando que o próton é a nossa carga positiva, ok?
O átomo ele é um sistema eletricamente neutro. Por que ele é um sistema eletricamente neutro? No átomo, o número de cargas positivas e negativas elas são iguais de forma a se compensarem. Então ele vai formar um sistema neutro. O que eu quero dizer com isso? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Vamos dar um exemplo aqui do hidrogênio. Ó. O hidrogênio possui um próton e um elétron. Então, ou seja, uma carga positiva mais um com uma carga negativa menos um, mais um com menos um, totalizando a sua carga elétrica ali, zero. Isso aí também, essa questão de cargas e sistemas de eletricidade, a gente estuda aí também em física, né? Por isso que nossa aula de hoje ela está tendo um pouquinho de interdisciplinaridade com a matéria de física. O átomo de alumínio, ele apresenta aqui, ó, 13 prótons e 13 elétrons. Então, no total, nós temos aqui, ó, carga positiva de prótons mais 13, mais a carga de elétrons menos 13. Mais com menos vai dar zero. Por isso que a gente fala que o átomo é um sistema eletricamente neutro, porque a sua quantidade de prótons e elétrons, elas se igualam. A não ser que aconteça o quê? O que a gente chama do surgimento dos íons. O que são íons? É um sistema, os íons são átomos que ganharam ou perderam elétrons. Ou seja, eles não vão ter carga nula, eles vão ter carga positiva ou carga negativa, tá? Lembrando que um átomo ele pode variar sempre o número de elétrons, que é a sua carga negativa. O número de prótons desse átomo, ele é fixo. Por que esse número de prótons é fixo? Porque os prótons se localizam aonde? No núcleo. Para que eu altere esse número de prótons no núcleo do átomo, eu preciso ocasionar uma reação nuclear, tá? Então aí seria a quebra desse núcleo, uma fissão nuclear para que isso aconteça. Então em ligações comuns e em reações no dia a dia, pode acontecer o quê? O ganho ou a perda de elétrons. Então, um exemplo aqui, ó, para que a gente não confunda muito. Se um átomo ele pode perder elétrons, é o caso do sódio aqui, ó. Ele tinha 11 prótons e 11 elétrons. Só que ele perdeu um elétron e ficou só com 10. Então, 11 de carga positiva com 10 de carga negativa, 11 menos 10, mais 1. Por isso que acontece o seguinte, quando um átomo perde elétrons, ele fica positivo. Por quê? Porque eu estou perdendo carga positiva. Olha a questão do cloro aqui, ó. Ele tinha 17 prótons, 17 elétrons e ganhou um elétron a mais, ficando com 18 elétrons. Então, mais 17 com menos 18, a carga total desse cloro seria menos 1. Então, ele seria um ânion. Quem ganha um elétron, então, ele fica o quê? Com a carga negativa. Por quê? Eu estou ganhando carga negativa. Quem perde elétrons, perde carga negativa, fica positivo. Quem ganha elétrons, ganha carga negativa, fica negativo. Então, os íons a gente são chamados de cátions ou ânions. Os íons positivos são aqueles que perderam elétrons, que nós chamamos de cátions. Tá? Ele fica positivo devido à deficiência de carga negativa. Lembrando que o número de prótons desses elementos não vai se alterar. E os ânions são aqueles átomos que ganharam elétrons. Então, eles vão ficar mais negativos devido ao excesso de carga negativa. Também, o número de prótons no núcleo desse elemento não se altera. Lembrando que a gente pode alterar o número de elétrons. Ou eu ganho elétrons, ou eu perco elétrons. Tudo bem, pessoal? Principais características dos átomos. Nós temos aqui, então, o número atômico representado pela letra Z. O que quer dizer número atômico? Identidade do átomo, tá ok? Então, olha só, pessoal. Então, o número atômico representado por Z, ele representa a quantidade de prótons e elétrons em um átomo neutro. Então, se ele não for um íon, eu tenho que o número atômico, o número de prótons e o número de elétrons desse átomo é neutro. E o que seria a massa? A massa seria o núcleo desse átomo. Então, no núcleo desse átomo, eu tenho o quê? A soma dos seus prótons com os seus nêutrons. Então, para que eu descubra a massa atômica de um elemento químico,
eu tenho que somar a sua massa com seus prótons e seus nêutrons. A representação de um elemento químico, geralmente, pessoal, ela está desta forma: a massa e o número atômico. Lembrando que, se eu não tiver uma legenda e for diferente, eu vou me atentar para que a massa é sempre o número maior, ok? Não quer dizer que ele estará sempre em cima. Então, eu vou me atentar para observar na representação, identificar o quê? Que a massa é sempre o meu número maior, tá? Visando essa explicação, nós vamos aqui para a semana 2 do PET, as nossas atividades. No número 1, ele fala o seguinte: o oxigênio possui 3 isótopos na natureza. Então, nós temos aqui os 3 isótopos do oxigênio representado. Observa aqui o que eu disse para vocês há um minutinho atrás. O que nós vamos observar? Olha só, aqui eu tenho o número 8 e 16, 8 e 17, 8 e 18. Então, a massa, o número representado pela letra A, que é a massa atômica, é sempre o número quê? O número maior. Então, o número 8 aqui, ó, o número atômico, é o número menor, ok? Então, Z representa o nosso número atômico. E o nosso número atômico é a mesma coisa que o nosso número de prótons e que é igual ao nosso número de elétrons. Lembrando que num átomo neutro, isso vai acontecer. Então, no número 1, ele pede o seguinte: nesses átomos, os números de nêutrons são respectivamente iguais a. Então, nós vamos calcular o número de nêutrons dentro do núcleo desses isótopos. Olha só, pessoal. Se a massa atômica é calculada pela soma dos prótons e dos nêutrons, se eu quiser encontrar os nêutrons, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa e diminuir do número de prótons. E número de prótons é a mesma coisa que número atômico. É isso que nós vamos fazer aqui, ó. No nosso primeiro caso aqui. Para mim achar o número de nêutrons, eu vou pegar a massa, que é o A, aqui, né? 16, menos o número atômico, que é 8. Então, 16 menos 8 vai dar 8. Esses são os meus nêutrons. No segundo exemplo aqui, ó, eu já tenho o número 17 de massa. 17 menos o número atômico 8. Então, 17 menos 8 vão dar um total de 9. Eu tenho 9 nêutrons nesse átomo aqui. E no terceiro átomo aqui, pessoal, eu já tenho o número de massa 18. Então, 18 menos 8, eu já tenho um total de número de nêutrons igual a 10. Então, a resposta correta aqui, qual que é o número de nêutrons nesses 3 átomos? 8, 9 e 10. Alternativa letra A. No segundo exercício, ele fala o seguinte: forneça os valores que substituem corretamente as lacunas na tabela a seguir. O que nós vamos calcular aqui então, pessoal? Olha só, a gente tem aqui o elemento cálcio, potássio, fósforo e cloro e temos as nossas partículas subatômicas. Então, o que nós vamos lembrar? Que número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Que número atômico também, né? Além de ser o número de prótons, ele é a identidade do nosso átomo. A massa de cada elemento químico é a soma dos seus prótons com os seus nêutrons. Se eu quiser encontrar os nêutrons, eu vou pegar a massa e diminuir a quantidade dos seus prótons, tá? Então, observando o elemento químico cálcio, eu tenho aqui número atômico e número de nêutrons. Então, número atômico é a mesma coisa que número de prótons, que é a mesma coisa que número de elétrons. Então, aqui também é 20 e aqui 20. Falta encontrar a massa desse elemento. Então, o que seria a massa do meu elemento químico representado aqui em cima? A massa seria a soma dos seus prótons com os seus nêutrons. Então, a soma dos prótons com os nêutrons, 20 mais 20, esse elemento tem massa atômica, então, 40. No segundo exemplo do potássio, eu já tenho a massa e tenho os nêutrons. Se eu tenho a massa e tenho os nêutrons agora, pessoal, eu quero achar o meu número de prótons ou o meu número atômico.
Quando eu quero achar o meu número de prótons, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa e diminuir do meu número de nêutrons. Então, a massa menos os nêutrons, eu vou encontrar o meu número de prótons. Tá? Então, 39 menos 20, eu tenho 19 prótons no núcleo desse elemento. E número de prótons é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons. Olha o fósforo. O fósforo eu já tenho os nêutrons e os elétrons. Olha só, elétrons é a mesma coisa que número de prótons, então aqui também é 15, que é a mesma coisa que número atômico, também 15. Para que eu encontre a massa do meu elemento, o que eu tenho que fazer? Somar os prótons com os nêutrons. Então, 15 com 16, a minha massa desse elemento é 31. No próximo exemplo, nós já temos o átomo de cloro. Beleza, pessoal? No átomo de cloro, ele já me deu aqui a massa, o número atômico. Então, eu posso colocar que o número de prótons é igual ao número atômico e que o número de elétrons também é igual ao meu número atômico. Se eu quiser encontrar, então, pessoal, o meu número de nêutrons, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa menos o meu número de prótons. 35 menos 17, os meus nêutrons aqui, então, serão 18. Beleza? Então, nós temos um total de 18. Está aí a resolução do número 2. No número 3, ele fala o seguinte: sobre as dimensões do átomo, a massa e a carga das partículas fundamentais, responda. Por que todo átomo é eletricamente neutro? Nós falamos sobre isso na nossa explicação, né? Porque ele possui o que, pessoal? Igual número de quê? De prótons, que é carga, que eu posso representar aqui como carga positiva, e elétrons. Então, o átomo ele possui igual quantidade de cargas positivas, que são os prótons, e cargas negativas, que são os elétrons. Cite os tipos e explique o que são íons. Então, nós vamos citar os tipos aqui, ó. Quais são os tipos de íons? Então, nós temos os íons que são os cátions e são também os ânions. Então, olha só, pessoal. Nós temos aqui os cátions e os ânions. E o que seriam os cátions e o que seriam os ânions? Então, essa explicação eu vou deixar para que vocês voltem aí no nosso conteúdo explicado e resolvam por si só esse comentário aí. Beleza, pessoal? O que seriam os cátions e os ânions? Vou só apagar aqui na borrachinha aqui, ó. Ficou um S a mais aqui, para não ficar muito esquisito, né? Então, o que seriam os cátions e o que seriam os ânions? Na nossa explicação aí você consegue determinar. Considere as espécies químicas. Aqui nós já temos íons. Podemos afirmar que as espécies que apresentam o mesmo número de elétrons são. Quem vai apresentar o mesmo número de elétrons, pessoal? Olha só, vou pegar aqui, ó, a nossa primeira partícula, que é o cloro. O que acontece? Quando ele está representado aqui com esse número 1 negativo, o que a gente diz? Quando ele está com o número negativo, quer dizer que o quê? Que ele ganhou elétrons. Então, o cloro ele tem 17 prótons, 17 elétrons. Ganhando mais um, ele ficaria com 18. Olha o nosso número atômico aqui, o cálcio. Então, o cálcio, tá? Nesse sentido aqui, ó, o que acontece com ele? Ele tem número de massa 40, prótons 20, e ele não ganhou nenhum elétron e nem perdeu nenhum elétron. Então, o número de prótons dele é igual ao número de elétrons, também 20. Já aqui o segundo átomo de cálcio, o que acontece? O mesmo átomo de cálcio
Olha o sinal positivo aqui em cima, ó. Se esse sinal está positivo, quer dizer que ele perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? Ele perdeu 2. Então, 20 menos 2, esse cálcio teria 18 elétrons. Olha o próximo elemento aqui, é o cobalto. Então, o cobalto ele tem 27 prótons e 27 elétrons. Porém, está com um sinalzinho aqui, ó, mais 2, que quer dizer o quê? Que ele perdeu 2 elétrons. Então, no total aqui, ó, dos 27 que ele tinha, perdendo 2, ele ficou com 25. Olha o outro caso nosso aqui, que é o níquel. O níquel tinha 28 elétrons, também perdeu 2. Então, dos 28, quando ele perde 2, ele vai ficar com 26. E o nosso último caso aqui, nós temos o átomo de zinco, que tinha 30. Então, ele não ganhou e nem perdeu, permanecendo com esses 30. Lembrando, pessoal, que quando não tem uma legenda específica aqui, eu disse para vocês o quê? Que a massa atômica era o número maior. Então, aqui no níquel, 59, 65, 59, 42, 40, 35. E o número atômico ou o número de prótons era o número menor. Então, aqui, ó, o número de prótons, aqui, 17, 20, 20, 27, 28, 30. E o número de prótons é igual ao número de elétrons, exceto quando essa espécie química não for um íon. Nesse caso, como eles são íons, nós vamos ver qual ganhou e qual perdeu elétrons. Então, no final das contas, as espécies químicas que têm o mesmo número de elétrons são aqui o cloro e aqui o nosso cálcio, que tem 18 elétrons. Tá? Então, seria o Cl-1 e o Ca+2. Então, a resposta correta aqui seria a letra B. Então, por hoje finalizamos assim, pessoal. Até para o vídeo não ficar muito longo. Espero vocês na próxima aula com esses exercícios prontos. Um abraço e até a próxima!